Oi, gente, tudo bem? Hoje então vamos para o nosso primeiro divã de escrita de 2020. E aí você pega o seu cafezinho, chazinho, suquinho, sorvetinho, porque tem bastante informação nesse vídeo. Bom, gente, esse vídeo vai ser basicamente dividido em três partes. Eu vou dar agora uma introdução para dizer por que eu estou focando esse divã de escrita no tema contos. Depois eu vou dar 3 dicas de livros para vocês. E no final eu vou falar de um projeto que eu me propus a fazer durante o ano, especialmente para o divã de escrita, e que envolve leituras de livro de contos. Então vamos lá, gente. Para quem me acompanha nas demais redes sociais, provavelmente já sabe que desde o ano passado eu tenho organizado coletâneas de contos com a Lu Evans, que também já participou bastante aqui do canal e é uma escritora com quem eu troco muitas experiências. E esse trabalho de organização de coletâneas, embora seja algo que esteja muito disseminado e a gente vê muita coisa disso por aí, a gente resolveu, tem como foco fazer isso, mas prezando a qualidade do produto final, porque afinal de contas eu mesma já participei de mais de 40 coletâneas e a gente vê que muitas vezes a qualidade final não é legal. Então a gente tem feito esse trabalho, eu estou gostando muito, e com isso eu também tenho aperfeiçoado muito a minha escrita de contos. Como o objetivo do Divã de Escrita é estarmos aprendendo juntos, eu passar aqui toda a minha experiência, o que eu já aprendi, o que eu estou aprendendo e o que eu quero aprender, né? E com isso trocar experiências com vocês. Então eu vou deixar hoje, primeiro, 3 dicas de livros que eu li e que eu acho que vão me ajudar bastante nos meus próximos escritos. E também vou falar no final então desse projeto, tá? Para ficar mais fácil, eu vou deixar na descrição então os tempos onde eu falo de cada coisa, caso vocês se interessem por um pedaço só do vídeo, tá? Então vou começar aqui, gente, o seguinte. São 3 livros que eu li durante transição aí de dezembro e janeiro, final de ano e tal. Tive um tempinho maior para leituras, então as leituras renderam bastante. São 3 livros assim que você olhando aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas que me ajudaram bastante, tá? Um deles é esse aqui, que a princípio eu não dei muita bola. Eu ganhei esse livro da Elie Trevelin, que também é uma escritora e também, se eu não me engano, tinha canal no YouTube. Eu acho que ela não tem mais, mas ela tem um blog, eu vou deixar na descrição. Eu ganhei esse livro dela, O Noite do Oráculo, do Paul Auster. Foi um livro que foi meio hypado aí uns anos atrás, mas ele dividiu opiniões. Eu sei de muita gente que não gostou desse livro. Por isso, quando ela me presenteou, justamente pelo fato de eu escrever, eu acabei não dando muita bola. Mas aí sempre chega aquele tempo, né, que você realmente tem vontade de fazer a leitura. E esse tempo chegou, eu fiz essa leitura aí durante o mês passado, em janeiro. E, gente do céu, eu não vou me estender muito, porque eu publiquei essa semana no meu blog uma resenha escrita desse livro aqui. Então, a minha conclusão é o livro que todo escritor deveria ler. Eu acho que o Paul Auster, nesse livro, apesar de ser um livro complexo, um livro que tem muitas camadas, que tem praticamente 3 histórias, ele aqui ensina pra gente a como contar uma história, sabe? Pra mim foi uma leitura enriquecedora. Então deixei no blog os detalhes. Quem tiver curioso, quiser dar uma olhada lá antes de se arriscar na leitura. Mas com certeza, se você escreve, eu acho que esse livro é bem legal, tá? Aí eu também li esse aqui, não tenho muito para falar, porque foi um livro que eu emprestei e ele tem contos de terror cósmico, tá? Por que eu comecei lendo ele? Porque esse ano, depois eu vou falar disso, eu vou me propor a ler mais livros de contos. Até porque eu estou na fase da escrita dos contos, então eu acho que é legal a gente se inspirar para poder... o conto, ele é uma história curta, né? Então ele tem um desenvolvimento diferente. Ele tem que ser mais objetivo, mas também ele não pode se desenvolver e de repente acelerar demais no final.
Enfim, ele tem todo um ritmo próprio aí que com certeza a gente só consegue depois de muito treino, né? Então eu quero ler mais contos esse ano justamente para ter essa noção, para poder me inspirar em autores, né, consagrados. E eu comecei lendo esse livro até porque ele é emprestado e eu daí fico meio tensa, já quero devolver logo, né? Então li porque eu preciso, gente, gostar um pouco mais dessa história de terror cósmico. Confesso para vocês que eu li o ano passado O Rei de Amarelo. Não consegui curtir muito, eu não sei se é porque eu não estou entendendo direito ou porque não é a minha praia, mas esse livro aqui, ele tem contos de Poe, de Lovecraft, tem um conto aqui que foi um dos que eu achei mais legal, do Bram Stoker, escritor do Drácula. São vários autores famosos, consagrados na literatura universal, cujos contos tem nesse livro aqui. Então, por isso valeu a pena. Mas confesso para vocês que o terror cósmico ainda não tem me agarrado muito, assim, me empolgado muito. E aí, claro, né, eu sempre fico na tentativa para gostar, né, de gêneros variados, mas eu quis trazer ele junto com essas 3 dicas, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse gênero, e esse livro aqui não é muito conhecido. Então, Sombras de Carcosa, eu acho que é assim que fala, contos de terror cósmico. Para quem quer ler contos e gosta desse gênero, eu recomendo. Por último, e acho que o mais importante de todos, gente, é essa leitura que eu fiz aqui. O Como Funciona a Ficção, do James Wood. Esse livro aqui também, ele foi bem comentado há alguns anos, ele tinha uma edição pela Cossack Naif e agora foi feita essa edição pela editora do SESI São Paulo. Eu peguei ele numa oferta da Amazon sem muitas expectativas, mas olha, gente, eu recomendo demais. O James Wood, ele é um crítico literário muito famoso. Escreve aí para grandes jornais, revistas da Inglaterra, dos Estados Unidos. E esse livro aqui, ele me passou uma coisa diferente, tá? Ele não é só um livro para escritores. Eu acho que ele é mais um livro que te ensina a ser um leitor melhor. Eu diria que, resumindo, é isso. Só que ele vai te dar, justamente por ele ser crítico literário e tá dando aqui alguns toques do que é realmente uma boa leitura, de como deve ser um parágrafo em que o leitor se maravilhe, vamos dizer assim, você acaba aprendendo a como ler melhor, mas ao mesmo tempo, né, como uma coisa leva a outra, a também escrever melhor. Então, ele tem aqui capítulos, por exemplo, como ele vai falar de parte de personagens, ele fala sobre metáforas, ele fala sobre linguagem, diálogos, ele fala aqui um que é bem legal, Breve História da Consciência, que ele vai falar um pouquinho da narrativa de fluxo de consciência. E uma coisa que eu achei, assim, uma das melhores partes do livro é que o tempo todo ele cita obras consagradas. Então, a cada explicação que ele dá aqui, que na verdade não é uma explicação muito técnica, tá? Eu diria que esse livro ele é de um nível assim mediano, ele não é nem muito introdutório, né? Então, para quem assim nunca teve contato nenhum com literatura, talvez seja um pouco complexo. Mas também não é um livro técnico, acadêmico, aprofundado. Então, para você que é escritor como eu, que está desenvolvendo sua escrita e que quer uma leitura feita para pessoas mais leigas, de forma mais fluida, mais fácil, esse livro aqui eu recomendo demais, gente, porque a cada explicação que ele dá, ele vai dar um exemplo na literatura. Então eu consegui captar muita coisa, porque muitos dos exemplos que ele deu aqui eu li. Então, os clássicos que ele coloca aqui foram leituras que eu fiz, aí ficou mais fácil. E alguns exemplos que ele dá de leituras que eu não fiz, eu já sublinhei aqui, eu vou colocar na lista, porque agora eu fiquei mais curiosa ainda para saber, né? Ele cita muito Flaubert aqui, e eu confesso que eu fiquei com uma dor no coração, porque quem me acompanha sabe que, ao contrário de muita gente
assim, eu não consegui gostar do famoso Madame Bovary. E eu confesso que depois que eu li esse livro, eu estou muito propensa a fazer uma releitura desse livro, porque eu reconheço, obviamente, a importância que Flaubert teve na escrita, na literatura, né? Toda a mudança, toda a reinvenção depois dos livros dele, né? E o quanto ele inspirou autores que vieram depois, reconheço essa importância nele. Mas esse clássico dele, que é o mais famoso, eu não consegui gostar. Acho que porque o gênero não me apetece, não sei, gente. Mas eu acho que eu vou dar mais uma chance e ainda vou fazer mais uma leitura, né? E fora isso, ele cita muitos outros. Então, gente, é um panorama bem legal que ele dá com relação a narrativas e escrita, mas principalmente do lado do leitor. Como o leitor consegue ler e melhor aproveitar o que está escrito. E por outro lado, a gente que é escritor faz a interpretação inversa, né? Como eu devo escrever para que o leitor leia dessa forma, né? Melhor, maravilhado, enfim, satisfeito com o que eu estou escrevendo, né? Muito legal, gente. Recomendo, então, como funciona a ficção. Anotem aí, se você quer aperfeiçoar um pouquinho o seu escrever, eu recomendo bastante. E aí vamos falar do nosso projeto, então, do Lendo Contos, que vai ser aqui próprio para o Divã, até porque não vai ser especialmente um projeto de leitura, eu considero mais um projeto para o Divã de escrita, que eu vou fazendo aos poucos também, sem muitas pretensões, mas se vocês gostarem, quiserem acompanhar, a gente vai discutir aqui, então já vou explicar como que vai ser. Bom, gente, assim então, eu andei pesquisando como eu conseguiria me inspirar e poder aprender um pouquinho mais sobre as técnicas de escrever um bom conto, né? Porque eu acho que legal, imaginação, ideias, a gente tem sempre, né? Mas se a gente não tiver o jeitinho aí de colocar isso de uma forma mais estruturada, o conto é uma coisa muito rápida, então ele precisa ser muito bem estruturado para prender o leitor e para ter um desfecho legal. Então, eu acabei descobrindo e vou até deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, né? Como eu disse, estamos aprendendo juntos, então o que eu for descobrindo que eu acho que pode me ajudar, eu deixo para vocês, quem sabe ajuda vocês também, tá? Então eu descobri o site, o blog de um escritor chamado Vilto Reis. Eu não conheço, não sei, não li obra dele, mas nesse blog ele dá muitas dicas legais sobre a escrita. E ele tem uma parte onde ele fala de contos, então vou até deixar, o link que eu vou deixar vai ser exatamente nessa postagem, onde ele fala aprender a escrever contos, e ele vai dar muitas dicas, por exemplo, sobre personagens, como que você imagina os personagens interagindo com você, o conflito que você tem que colocar no conto, a linha da história, o clímax, né? Como que deve ser um final perfeito para um conto. Ele dá muitas dicas ali naquela postagem que, de forma resumida, sem muita enrolação, porque eu não gosto desses cursos de escrita ou porque tem muita enrolation, sabe? Achei que ele coloca isso de uma forma bem didática, bem direta e muito proveitosa, pelo menos foi para mim, tá? Aí ele tem uma outra postagem onde ele fala sobre, se não me engano, 20 ou 21 contos que todo escritor deveria ler para se inspirar em escrever contos. E aí o que eu fiz, gente? Eu peguei dessa lista que ele forneceu, eu peguei 7 contos cujos livros eu tinha aqui em casa e eu ainda não conhecia. E o que eu vou fazer? Então, para explicar certinho, eu tenho aqui 7 livros, aqui não tem um, porque tem um que eu não tenho, eu vou adquirir. Então, são 7 livros que durante o ano eu vou ler o conto que ele sugere aqui. Se durante o mês der tempo, por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, tá? O primeiro é o conto A Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Eu já tinha ouvido falar desse conto na faculdade, já tinha me recomendado para ler, porque dizem que é um conto onde o pai dá conselhos para um filho que se torna maior de idade, mas
como todos de Machado de Assis, esse também ele é muito comentado pela maneira com que Machado escreveu, tá? E esse conto tem aqui nesse livro, nos 50 contos do Machado de Assis. Então eu vou, por exemplo, primeiro livro eu vou pegar, por isso eu já escolhi 7, porque não vai ser um livro por mês, senão eu não dou conta, vai ser durante o ano. Primeiro conto, A Teoria do Medalhão. Eu vou ler esse conto e nesse conto eu vou incluir no divã de escrita do mês em que eu ler, tá? Falando do conto, falando quais foram minhas impressões, o que eu aprendi com esse conto e tentar trocar alguma experiência com vocês, tá? Se der naquele mês para ler todos os contos, beleza, mas eu não estou me propondo a ler os livros inteiros, apenas os contos que eu vou falar aqui, tá? Então esse aqui já é um. O segundo chama A Dama do Cachorrinho, que é do Chekhov, Anton Chekhov. Então, dizem que é a história de um adultério, mas que o Chekhov colocou a escrita, a narrativa de uma maneira totalmente psicológica e que é um conto muito legal para se inspirar na escrita dos contos, tá? Eu tenho ele nessa edição aqui dos Clássicos de Ouro, que tem os contos do autor. Esse aqui eu vou tentar ler inteiro, gente, porque eu tenho uma dívida muito grande com literatura russa, quase não li nada de literatura russa, então acho que vai me ajudar bastante. Esse aqui é um. Depois tem um que eu vou deixar a capinha aqui, tá? Ele é o conto de um autor, se eu não me engano, japonês. Eu não vou nem ousar pronunciar, vou deixar aqui na tela, tá? O livro chama Dentro de um Bosque. E ele tem, na verdade, desculpa, o conto chama Dentro de um Bosque. E ele está nesse livro que eu estou deixando a capa aqui. E é um conto que faz a reconstituição do assassinato de um samurai. Só que em 7 versões diferentes. Então, só pela sinopse já dá para ver que é um conto que dá para se inspirar bastante aí, né? Depois eu tenho esse aqui, do Ray Bradbury, que é o autor, né, de Fahrenheit. Faz tempo que eu tô com esse livro de contos dele, eu quero ler As Crônicas Marcianas. Esse aqui provavelmente é um que eu vou ler inteiro também, tá? E esse conto, E a Lua Ainda Brilha, fala sobre uma expedição a Marte, onde eles chegam e todos os marcianos estão com catapora. Parece que é um dos melhores contos desse livro aqui, também está citado nessa postagem do Wilton Reis, tá? Então esse aqui é outro. Aí o quinto conto é do nosso queridinho Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, que tá nesse Primeiras Histórias, tá? Eu acho que eu já li esse conto, porque eu li alguns contos desse livro na faculdade de letras, mas eu não tô lembrada. Eu lembro de um que eu li, que eu gostei bastante, o Famigerado. Gente. Esse Famigerado também é outro conto que eu recomendo, esse eu já li, é muito bom, espetacular. Mas o que eu quero mesmo ler e dar uma estudada para trazer aqui é A Terceira Margem do Rio, tá? Depois a gente tem o sexto que eu escolhi, que esse eu não tenho, ainda vou adquirir, que é do Philip Dick, também ficção científica, né, clássico, que é o Minority Report. E esse é um filme que eu assisti, gostei muito, então vai ter esse também, tá? E o último que eu escolhi, então, vem desse clássico aqui, dessa edição maravilhosa do Edgar Allan Poe, que é O Gato Preto. Ela vai falar sobre a culpa e ele vai colocar então essa característica, né, característica humana dentro desse conto chamado O Gato Preto, tá? Então esses 7 contos eu escolhi para durante o ano ler, dar uma estudada, pesquisar, relacionar ele com o ato de escrever, com o treino da escrita e trazer aqui para vocês dentro do divã do mês em que eu vou falar. Se eu achar que é muito conteúdo, eu faço um divã separado. Senão eu vou intercalando com os outros temas e os outros divãs do mês, tá? Então é isso, gente. Eu acho que foi bastante informação, né? Mas com certeza nesse vídeo dei muita dica de livros para vocês. E aquela história, né? A gente, para escrever, tem que ler, né? Faz parte do treinamento, da inspiração. E eu tô numa fase mesmo, assim, bem empolgada para a escrita dos contos. Inclusive, eu sempre dou informações aí do meu trabalho, né? Já estou compilando
todos os contos que eu tenho escritos, publicados e ainda não publicados, para ver se eu consigo até o final do ano fechar aí um livro de contos solo e publicar esse ano ainda. Vamos ver se dá certo, torçam aí. Então é isso, quem quiser me acompanhar nessas leituras, me acompanha nas redes sociais, todos os links estão na descrição, porque sempre que eu estiver lendo um desses contos, vai ser nessa ordem que eu mencionei, mas eu não sei em qual mês, mas eu sempre vou estar postando nas redes sociais, então quem quiser acompanhar fica até mais fácil. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!